No dia de hoje, 18 de dezembro, há exatamente 158 anos, um evento transformador marcou os Estados Unidos. Um ato de justiça que ecoou através das gerações e que nós vamos entender melhor no vídeo de hoje. Olá e bem-vindo ao História do Dia. Hoje, voltamos no tempo para entender um período turbulento na história americana. Um tempo de guerra civil, de uma nação dividida e de um debate intenso sobre a moralidade e a liberdade. O que estava em jogo era mais do que política. Era a própria essência da humanidade. Antes de nos aprofundarmos nesta história emocionante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas viagens pelo tempo, ok? Vamos para o vídeo. A Guerra Civil Americana, um conflito sangrento iniciado em 1861, não era apenas uma luta territorial, mas uma batalha ideológica sobre a escravidão. As tensões entre os estados do norte, que buscavam a abolição, e os estados do sul, que defendiam a escravidão, culminaram em uma das guerras mais devastadoras da história americana. No centro desse turbilhão político e moral estavam o presidente Abraham Lincoln e seu secretário de Estado, William Seward. Lincoln, já conhecido por suas posições anti-escravagistas, via a guerra como uma oportunidade para erradicar a escravidão. E em 1º de janeiro de 1863, em meio à fúria da Guerra Civil, o presidente Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, um documento histórico que declarava livres todos os escravos nos territórios confederados. Contudo, essa proclamação tinha suas limitações. Era mais um ato simbólico de guerra do que uma legislação abrangente, já que não abolia a escravidão nos estados da União ou nos territórios rebeldes ainda não controlados pela União. À medida que a guerra prosseguia, a necessidade de uma solução mais concreta se tornava evidente. A ideia de uma emenda constitucional começou a tomar forma. A 13ª emenda, inicialmente proposta em 1864, dizia que nem a escravidão nem a servidão involuntária, exceto como punição por crime do qual o réu tenha sido devidamente condenado, existirá dentro dos Estados Unidos ou em qualquer lugar, sujeito à sua jurisdição. A emenda enfrentou uma resistência considerável no Congresso, especialmente de membros democratas do Norte, que temiam que isso pudesse prolongar a guerra e questionavam a autoridade federal sobre os direitos dos estados. O debate foi acirrado, abordando desde questões morais profundas sobre a natureza da liberdade e igualdade até disputas políticas sobre a distribuição de poder entre os estados e o governo federal. Com o fim da Guerra Civil, em abril de 1865, após a rendição de General Lee e o assassinato de Lincoln, a emenda ganhou um impulso significativo. A morte de Lincoln, em particular, tornou-se um poderoso símbolo para a causa abolicionista e a pressão pública pela abolição total da escravidão cresceu imensamente. A ratificação pelos estados foi um processo cheio de tensões políticas e ideológicas. Vários estados, como a Geórgia, inicialmente rejeitaram a emenda, mas acabaram cedendo sob intensa pressão do governo federal e do crescente movimento abolicionista. Finalmente, com a ratificação por 3/4 dos estados, em 18 de dezembro de 1865, William Seward proclamou a adoção da 13ª emenda, marcando o fim oficial da escravidão nos Estados Unidos, um ato que não apenas libertou mais de 3 milhões de escravos, mas também representou um ponto de virada fundamental na história americana. A abolição da escravidão pela 13ª emenda foi um marco na história dos direitos humanos. Representou o fim de uma prática desumana e um avanço significativo na jornada por igualdade e justiça. Essa mudança não só transformou a vida de milhões de afro-americanos, mas também redefiniu os valores fundamentais da nação americana. Esta história é um testemunho do que podemos alcançar quando lutamos pelo que é certo. Essa foi a história do dia de hoje. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e deixe o like. Amanhã tem mais História do Dia.